Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, versículo de número 23. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Você que achou, em reverência à palavra do Senhor, fique de pé. Mateus 8, versículo de número 23. Todos acharam? Amém? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Santo, Deus querido, Deus poderoso, Deus eterno, já, Deus, te engrandecemos, já te louvamos, Senhor Deus, já rendemos, Senhor Deus, toda a gratidão, louvor a Ti, Senhor. E chegou o momento agora, Deus, de Tu falar conosco, através da Tua palavra, quebrando os nossos corações, através da Tua palavra. Nos ensina, Deus, grandes lições desse texto. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido. Ele não é citado apenas no Evangelho de Mateus, mas ele também é citado no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, tá? Nos Evangelhos sinóticos. E hoje eu quero aproveitar esse texto e vou trabalhar os três textos, né? Nós lemos Mateus, mas eu vou também trazer alguns trechos de Marcos e Lucas, que eles trazem informações muito importantes. Então, meus irmãos, o tema de hoje é um tema propício, importante. Porque eu tenho certeza absoluta que todos nós vivemos tempestades da vida. Todos nós. Todos nós passamos por lutas, batalhas, passamos por dificuldades e crises. A pergunta é: o que fazemos em relação a isso? O que pensamos? Qual é a decisão a tomar? Qual é o melhor caminho? Para onde ir? Em que acreditar? É disso que eu vou falar nessa noite. Primeiramente, quando nós lemos aqui sobre o mar, que na verdade não é um mar, é um lago, ele tem 21 quilômetros de comprimento e tem 14 quilômetros de largura. E ele é fechado por duas montanhas, de Golã e da Galileia. Um lago totalmente fechado por essas montanhas. E ele está a 224 metros abaixo do nível do mar. Então, essa geografia desse lago proporciona tempestades. Essa geografia em que o lago está inserido, a facilidade de ter tempestades, ondas, furacões ou qualquer agir da natureza era facilitado por causa da sua posição geográfica. E é interessante que Jesus sabia disso. Jesus sabia que viajar por ali era uma garantia de turbulência, mas ele foi assim mesmo. Ele subiu no barco, pegou seus discípulos e foi. Meus irmãos, tem lugares que nós passamos, que nosso Deus sabe que haverá tempestades. Ele sabe que em alguns lugares que nós iremos pisar, ventos se levantarão contra nós. A tempestade ela vai crescer, vai subir, mas uma coisa eu sei também,
que ainda que Deus saiba que essas dificuldades virão, eu também sei que o Senhor estará conosco nessa tempestade. Isso é uma certeza. Jesus sabia que teria, sim, tempestades, mas ele levou por ali. E se ele levou por ali é porque estava calculado. Alguma lição ele tinha que dar para aqueles discípulos. Jesus sabe o que faz. Na verdade, se tem uma coisa que é resolvida diante de Deus, é que a nossa vida não é um caminho plano. A nossa vida não é um caminho plano. A nossa vida é um caminho cheio de buracos, de curvas, deslizes e perigos. Isso é resolvido para Deus, só que para nós não é resolvido isso. Nós acordamos e dormimos e vivemos e trabalhamos para que a nossa vida seja um tapete. Porque eu e você não gostamos de ter problemas. Não gostamos. Quem gosta de ter problema aqui? Levante a mão. Ninguém gosta. Agora, quem é que está com problema aqui? Levante a mão. Deve ter um monte de gente. Deve ter um monte de gente. Eu estou cheio. Você também pode estar dentro de uma tempestade. Nós não gostamos disso. Eu não gosto, você não gosta. Só que nós temos que entender que durante a nossa vida vai haver tempestades. Porque esse é o ciclo da vida. Dificuldade para o ser humano. Dificuldade para mim, dificuldade para você. Então, se essa é a garantia de uma vida difícil, cheia de tempestades, o que vamos fazer? O que vamos fazer? É isso que eu vou pregar nessa noite. Como ter paz nas tempestades da vida. E a primeira lição dessa noite, meus irmãos, no versículo 23, aí na Bíblia de vocês, diz assim, que então, entrando ele no barco, seus discípulos o quê? O seguiram. Meus irmãos, para que você tenha paz na tempestade, você precisa aprender a lidar com elas. Você precisa aprender. Você já percebeu que as tempestades, elas vão acontecer na nossa vida. Então o que a gente vai fazer? Você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa se acostumar com isso. Porque a vida do crente não é uma vida boa. Mateus relata que Jesus entrou primeiro no barco e seus discípulos o seguiram. E Marcos e Lucas dão uma informação dizendo que Jesus falando assim, vamos para o outro lado. Uma ordem de Jesus. Então esses textos, tanto no versículo 23 de Mateus 8, no versículo 35 de Marcos 4 e no versículo 22 de Lucas 8, nos traz duas lições importantes. Como lidar com tempestades. O que nós iremos fazer? Primeira coisa, meus irmãos, o fato de Jesus estar no barco não nos isenta de ter tempestades. Não nos isenta. O fato de Jesus estar conosco, e foi isso que eu falei para vocês no início, Jesus está conosco, sim ou não? Sim ou não? Você acredita nisso? Sim ou não? Mas isso não isenta de ter tempestades. Não isenta. Jesus estava no barco, os discípulos estavam no barco, mas a tempestade ainda assim veio com tudo. Muita gente crê num evangelho em que Jesus está no barco e não há tempestades. E às vezes vocês podem ter aprendido assim. Às vezes vocês, dentro de uma tempestade, reclamam, mas como assim? Eu estou com Jesus e as coisas agora começaram a piorar, começaram a não dar mais certo. É justamente isso, porque Jesus, a presença dele, não impede de nós termos dificuldade na vida. E se você ouviu isso em algum lugar, sinto lhe dizer, é mentira. Se você ouviu isso em algum lugar, que Jesus está no barco e você não vai ter problemas, repito, isso é uma mentira. Porque Jesus nunca nos prometeu uma vida boa, sem tribulações. Aliás, você que está do lado de lá, espiritualmente falando, e quer vir para o lado de cá, deixa eu dizer para vocês, às vezes, as nossas vidas têm mais tempestades perto de Jesus. Às vezes, nos aproximando de Jesus, parece que a nossa vida bagunça. Parece que as coisas viram de cabeça para baixo. Isso vai acontecer com você e vai acontecer comigo. Às vezes a nossa vida piora. Será que a vida de Paulo melhorou? Porque quando Paulo foi chamado, em Atos 9, 25,
Jesus conversando com Ananias, ele diz assim: esse aí é meu vaso escolhido, e levarei para pregar sobre meu nome, para os príncipes, para os reis e para os filhos de Israel, e mostrarei para ele o quanto ele tem que padecer pelo meu nome. O chamado de Paulo de uma vida boa, um poliglota, fariseu, que invadia a casa dos cristãos e assassinava eles, do nada, ele vai na rua de Damasco, tem um encontro com Jesus, fica cego, 3 dias sem comer, sem beber, e Jesus mostra: agora sim você vai vir para o lado daqui, e você vai ver como é o lado daqui, padecer pelo meu nome. E você olha depois, em Timóteo, capítulo 4, ele diz assim: eu sou instruído a tanto ter abundância, a tanto ter miséria, a tanto ter dificuldade, a tanto ter facilidade, a tanto ter fartura, a tanto a ter fome, mas tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Então, o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Que Jesus não nos livra da tempestade, mas Ele age dentro da tempestade. Dentro. Ele não nos livra dos ventos, mas Ele trabalha contra os ventos dentro da tempestade. Ele faz isso. Então, quando nós estivermos passando dificuldade, não olhe ao redor, olhe para o alto, olhe para Deus. Quando você estiver passando por tempestade, não olhe as circunstâncias, mas olhe para o Senhor que pode acalmar as tempestades. Você olha o Salmo 23, o salmista dizendo: ainda que eu passe pelo vale o quê? Da sombra da morte, não temerei mal algum. O salmista não diz assim: eu não vou passar pelo vale da sombra da morte. Ele não diz isso. Ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte é garantia de morte, por isso que é chamado de morte. Se passar por ali, vai morrer. Mas ele diz assim, que ainda que eu passe por ali, ainda que ali seja o caminho da morte, eu não morrerei, porque tu estás comigo. E aonde o Senhor está, meus irmãos, é garantia de você ter paz dentro das tempestades. Quem já entendeu, diga amém. Eu me lembro que vocês passaram também a pandemia, todos nós passamos. Foi difícil ou não? Muito difícil, né? Foi por causa da pandemia que eu perdi meu emprego. Foi a última vez que eu trabalhei, foi na pandemia. E ali na pandemia Deus me ensinou uma coisa que eu uso até hoje. Foi uma faculdade para mim. Porque na minha cabeça eu achava inadmissível depender da igreja. Eu achava inadmissível. Eu tinha que ir atrás do meu trabalho, do meu dinheiro, e não ser peso para a igreja. Até que chegou a pandemia. E eu perdi meu emprego. E aí a igreja tinha condições de me dar R$500 por mês. Agora imagine. Eu, casado com a esposa, sem trabalhar, com 3 filhos, R$500 por mês. Num patamar que eu recebia de 3, 4, baixar para 500, do nada, numa pandemia. Como é que faz? E aí eu me lembro que, nessa tempestade da vida, minha, terrível, vendi o carro, me desfiz de um monte de cartão, Deus mudou totalmente o meu status social, reduziu para quase zero, para me poder comer. Mas eu me lembro que nós passamos 2 anos de pandemia, e nunca faltou nada dentro de casa. Nada. Com R$500, eu nunca deixei de fazer um almoço. Nunca deixei de fazer um café. Nunca deixei de jantar. Nenhum dos meus filhos passou fome. Eu me lembro que quando acabava o último ovo da geladeira, eu falei: Deus, agora é contigo. A geladeira está só água. Bate um irmão lá na igreja e: pastor, vim trazer umas compras para você. E aí eu me lembro quando acabava a última sacola de compras. Eu falei: agora é contigo, Deus. Eu não tenho mais nada. Chegavam alguém com o carro, abria a porta-malas do carro, cheia de compras, e entregava lá dentro de casa. Como é que as coisas acontecem assim, meus irmãos? É que eu acreditei, dentro da tempestade, que Deus ia cuidar de mim. É isso que nós precisamos aprender. Que independente do que está acontecendo, Deus não muda.
Os tempos mudam, as estações mudam, o mundo vai mudando, a sociedade muda, tudo muda, mas Deus não muda, Ele continua cuidando da gente, amém? Meus irmãos, é dentro da tempestade que você vai ver os livramentos de Deus, você não está sozinho, creia nisso. Segunda coisa, obedecer a Jesus também produz tempestades. Eu acho que isso você não sabia. Porque tinha a ordem, Jesus deu uma ordem, passar para o outro lado. Entra no barco e vamos passar para o outro lado, era uma ordem. Ele não pediu. Os discípulos obedeceram. E no meio do caminho, chegou a dificuldade. No meio do caminho a tempestade veio. Meus irmãos, tem gente que está passando por dificuldades espirituais porque inventou moda. Tem gente que está em luta, em tempestade, porque resolveu se afastar de Deus e pulou para o olho do furacão. Tem gente que tentou resolver a sua vida, tentou achar que pode resolver as coisas e foi e se meteu em barca furada e está passando uma tempestade. Essas pessoas, elas vão continuar em tempestade. Pularam para o olho do furacão. Agora existem pessoas que vão enfrentar tempestades porque estão obedecendo a Deus. Enquanto Jonas, por exemplo, enfrentou uma tempestade dentro do barco porque estava desobedecendo, os discípulos enfrentaram uma tempestade porque estavam obedecendo. Obedecer produz tempestades. Fazer a vontade de Deus nesse mundo perdido produz tempestades, produz problemas. Você vai ter problemas porque está obedecendo a Deus. Você vai ter. Tem gente que está longe de Deus, está enfrentando problemas, tempestades. Mas nós que estamos no centro da vontade de Deus também, nós iremos passar. Fazer a vontade de Deus, meus irmãos, vai te causar alguns problemas. Tomar algumas decisões vai te trazer problemas. Cortar alguns relacionamentos vai te trazer problemas. Defender a sua fé e aonde você pisar e mostrar que você é crente vai te trazer problemas. Deixar de fazer alguma coisa errada dentro do trabalho e você vai correr o risco de perder esse trabalho e ficar desempregado vai te trazer problemas. Fazer a vontade de Deus vai te fazer ter problemas. E o grande problema é que as pessoas preferem as tempestades da desobediência, ao invés de fazer a vontade de Deus e enfrentar as tempestades da obediência. Agora você me pergunta qual é a diferença de uma para outra. Porque a tempestade da desobediência, o homem está ali sozinho, ele está solitário no barco. Ele simplesmente montou o seu barco, subiu em cima dele e foi. Agora as tempestades da obediência, Jesus está no barco conosco. E é diferente, muito diferente. Porque eu e você não conseguimos acalmar tempestades. Quem acalma tempestades é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele. Então, Jesus no barco com você e você sozinho no barco tem toda a diferença. Você não vai resolver os seus problemas. Jonas estava no barco com problemas, tempestades, desobedecendo. E quando ele é lançado na água, parecendo que o problema vai se resolver, ele vai para dentro da barriga do peixe. Tempestades da desobediência é um abismo chamando o outro. Um abismo chamando o outro. Meus irmãos, enquanto a tempestade da desobediência, ela traz problemas atrás de problema. Mas a tempestade da obediência, você vê milagres. Você vê o poder de Deus. Você vê o maná caindo do céu. Você vê a água saindo da rocha. Você vê Deus se manifestando. Você vê Jesus acalmando as tempestades. Você vê. Por isso que ele diz, no versículo 26, repreendeu ventos e o mar e fez grande bonança. Obedeça a Deus, irmãos, e não se preocupe com as tempestades, porque Ele está conosco. Ele está conosco. Eu me lembro que, recentemente, mais ou menos há uns 6 meses, ou um pouco mais,
Alguns irmãos sabem aqui, a minha esposa estava trabalhando. Passou mais ou menos um ano trabalhando naquele emprego. E quando ela começou a trabalhar, começou a ver o ambiente, começou a ver como é que funcionavam as coisas, ela começou a se incomodar. E todo dia ela chegava em casa, falava assim, esse trabalho não é para mim. Esse trabalho não é para mim. Mas por que não? Porque acontece isso, isso, isso. Eu me lembro de ela testemunhando que ela colocava o fone de ouvido lá no computador que ela trabalhava, para não ouvir as coisas erradas que aconteciam ao redor dela. Totalmente incomodada. E a gente falava assim, mas tem a questão financeira, tem a questão financeira, tem a questão financeira. E aí foi se estendendo, e eu via que toda manhã minha esposa para levantar era uma luta, porque ela estava fazendo algo que já estava incomodando ela, que na verdade era Deus, incomodando ela. E eu me lembro que eu estava orando, já preocupado com isso, eu falei, Deus, o que tu queres que eu faça? E Deus falou comigo, eu quero que ela entregue esse emprego. E aí, conversei com ela, não chegou a hora, é agora. E aí, nós resolvemos obedecer a Deus, e ela entregou o lugar. Saiu com uma mão na frente e outra atrás, não recebeu nada, nada. Aí você me pergunta, será que isso não me causou problema? Você acha que R$2.000 a menos no meu orçamento não vai causar problema? Será que causaria no seu? As contas não querem saber. Me causou problemaço, passei meses apertado e fui ajeitando aqui, tirando daqui, tirando dali e comecei a regularizar novamente a minha vida financeira. Me causou um grande problema, passei 3 meses numa situação financeira difícil. Mas eu preferi obedecer a Deus, porque a dificuldade, a tempestade durou apenas 3 meses. Mas depois dos 3 meses veio a bonança de Deus. Veio a bonança de Deus. Porque quando você obedece, meu irmão, a tempestade, ela tem prazo de validade, ela vai acabar. Você na desobediência, a tempestade não tem fim. É um abismo chamando outro abismo, um buraco chamando outro buraco. É sair do barco e ir para a barriga do peixe. Agora, quando você está na presença de Deus e obedece a Deus, ela tem fim. Traz bonança para nossas vidas. Amém, irmãos? Versículo 24. Para você ter paz, você precisa aprender a lidar com as tempestades. Agora, para você ter paz, você precisa aprender sobre as tempestades. Versículo 24 diz assim: E eis que sobreveio no mar grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Meus irmãos, quando os discípulos estavam seguros, o versículo diz que sobreveio uma grande tempestade. Marcos e Lucas diz que o barco estava inundando. Eu não sei se você já teve uma experiência dessa, de barco afundando. Eu já tive uma experiência dessa e é muito ruim. É um desespero. Eu me lembro que eu estava viajando para o interior aí com a minha mãe, eu tinha acho que uns 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade. E era um barco de 2 andares. E a tempestade começou, o barco chacoalhar e começou a entrar água dos 2 lados. E imagina o desespero. Desespero. E as colunas que seguravam o andar de cima estavam rachando, quebrando. E naquele desespero todo, eu não sei se eu era muito pequeno, porque eu não estava comprando a ideia do desespero, eu estava tranquilo. E todo mundo correndo para lá e para cá. Eu me lembro que tinha um cego dentro do barco orando. Meu irmão, já é desesperador para quem vê, imagina para quem não vê. E aí aquela oração toda ali, orando. E eu me lembro que depois de um passado tempo, se acalmou tudo, chegamos em casa. Depois de muitos anos, foi que eu fui ver que aquela oração daquele cego ali nos livrou daquele acidente. Porque Deus estava com ele. O Senhor estava com ele. Então, irmãos, passar por uma dificuldade dessa não é fácil. Não é fácil. Muitos acham que a caminhada com Deus, essas tempestades são o pior momento da vida. E não deveria ser. Porque quando alguém está em tempestade, é como é que está? Muita luta, muito difícil, não sei o quê, é muita batalha. É difícil, mas não deveria ser visto assim, dessa forma. Não deveria ser visto.
Quem sabe você precisa aprender mais sobre tempestades. E a primeira coisa que você tem que aprender sobre tempestade é que elas são inevitáveis. Você olha para João 16, 33, diz: no mundo que tereis aflições. É uma garantia. Eu estou lhe garantindo, você vai ter tempestade. É uma garantia. Não tem para onde correr. Elas fazem parte da nossa caminhada de vida. Elas são democráticas. Ela vem para o rico, ela vem para o pobre, ela vem para o ocidente, ela vem para o oriente, ela vem para o analfabeto, ela vem para o doutor, ela vem para o desempregado, ela vem para o trabalhador. Ela é democrática. Ela vai para qualquer família. Casa grande, casa pequena, mora na cidade, mora no interior, as tempestades não escolhem ninguém. Ela vai para o remista, vai para o paysandu, apesar que o paysandu está sofrendo mais do que o normal ultimamente, né? Tempestade está meio difícil na vida dele, né? Então elas são democráticas, irmãos. Elas acontecem com todo mundo. Nós não estamos imunes a isso. Segunda coisa, elas são inesperadas. Você tem um calendário das tempestades da sua vida? Já pensou se fosse assim? Está entrando o mês de agosto. E aqui no meu calendário está dizendo que esse vai ser difícil. Vai vir uma tempestade daquelas. Ninguém tem um calendário das suas tempestades. Ninguém tem um calendário das suas crises. Ninguém sabe, às vezes a gente entra no mês de setembro, esse mês vai ser uma bênção. E no primeiro dia o cara perde o emprego. Elas são inesperadas. Elas acontecem. É quando o mar está calmo que a tempestade vem. É quando parece que está tudo tranquilo e subitamente vem a tempestade. Elas não pegam de surpresa. Terceira coisa, elas são inadministráveis. A tempestade fez o barco parecer um brinquedo. E olha que ali dentro daquele barco nós tínhamos pescadores, acostumados a tudo isso. Mas nem o melhor pescador conseguiu acalmar a tempestade, porque eles entendiam de barco, não de tempestade. Elas são inadministráveis. Quando cai em você, vem como uma bomba e você não sabe o que fazer. Às vezes o diabo olha assim, hoje é o dia dele, chumbo grosso para cima dele e vai. Do nada. E você não consegue administrar para onde eu vou, o que eu vou fazer, e agora? Às vezes você dorme de manhã, que é uma beleza, e quando você acorda e vai enfrentar o dia, a tempestade vem e bagunça toda a sua rotina. Você não consegue administrar isso, nem eu e nem você. Porque a especialidade de administrar tempestades não é nossa, é de Deus. É de Deus. É Ele que controla essas coisas. Tudo está no controle de Deus. Quarta coisa, elas são pedagógicas. A tempestade não vem para destruir, irmãos. Ela vem para ensinar. Quem nunca saiu de uma tempestade mais forte? Você que já está uma caminhada há muito tempo aí, de cristão, você já enfrentou aquela batalha? Daquelas? Qual foi a pior batalha da tua vida? Qual foi? Pense aí, lembra? Mas quando você saiu dela, você sai mais fraco ou sai mais forte? Você sai mais forte por causa da experiência, da maturidade, do aprendizado. As tempestades são faculdades na nossa vida. Elas nos ensinam, às vezes, a não pisar mais em algum lugar que a gente pisou. Elas nos ensinam, às vezes, a não tomar certas decisões que tomamos lá atrás. E agora ela nos ensinou a não tomar mais. Então, as tempestades, elas ensinam. Nós aprendemos mais na tempestade do que na calmaria da vida. Quando não está acontecendo nada, meus irmãos, qual é a lição que você tem? Agora, quando tem as tempestades, as lutas, as batalhas, você tem muito a aprender. Eu estou convencido, meus irmãos, que tudo acontece conosco por um propósito de Deus. Ainda que seja inevitável, ainda que seja inesperado, ainda que seja inadministrável, mas tudo acontece com um propósito de Deus. Amém, irmãos? Tudo. A tempestade está acontecendo com você e comigo. As crises que nós estamos passando têm um propósito. Você sabe a história do rei que perdeu o dedo? Você conhece um certo livro contando
que um rei, ele glorificava a Deus todos os dias. Todos os dias. Deus é bom, Deus é bom e Deus é bom. E aí um súdito, vendo isso, aprendeu com o rei. A partir de hoje, para mim também Deus é bom e Deus é bom. E um certo dia, o rei, numa caçada na floresta, perdeu seu dedo com o ataque de um leão. E ele sem dedo, depois disso, foi encurralado por um grupo de canibais. Mas antes disso, de acontecer tudo isso, o súdito dele, que também estava glorificando, não foi para a batalha com ele. E o rei ficou aborrecido e prendeu seu súdito numa prisão. E aí o rei vai, perde o seu dedo, pego por um grupo de canibais, e na hora de oferecer o sacrifício, viram que ele não tinha um dedo. E aí largaram ele, porque ele não poderia ser oferecido, porque ele não estava completo. Não era um sacrifício completo. E aquele rei volta, glorificando a Deus, porque tinha perdido um dedo, perdeu o dedo e continuou com a vida. Foi lá, resgatou o súdito da prisão, e falou assim: não lhe falei que Deus é bom? E o súdito falou assim: é verdade, Deus é bom. Mas Deus foi bom comigo, o rei falou. Com você não, você ficou preso aí, nessa masmorra. Aí ele falou assim: não, Deus foi bom comigo. Porque se eu estivesse com você, quem ia ser sacrificado era eu. Então, meu irmão, Deus tem propósito em tudo na vida de cada um de vocês com as tempestades. Amém, irmãos? Terceira coisa, aí na sua Bíblia, acompanhe comigo, o versículo 24 e o versículo 24, o final, e o versículo 25, que diz o seguinte: entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, o quê? Perecemos. Para você ter paz nas tempestades, você precisa aprender sobre oração, irmãos. Você tem orado? Tem orado? Tempestade, todos nós temos, mas vida de oração. Porque é dentro da tempestade que nós temos que desenvolver uma vida de oração. Enquanto os discípulos se desesperaram, Jesus descansava no seu mais profundo sono. Depois de um dia todo de trabalho, Jesus foi dormir. Meus irmãos, eles incomodaram Jesus ao ponto de dizer: Senhor, pereceremos. Lucas diz assim: mestre, vamos morrer. Marcos dizia assim: não te importa que iremos perecer? Todos oraram e pediram uma intercessão de Deus dentro da tempestade. E aqui, meus irmãos, a gente tira duas lições preciosas sobre oração. Eu não vou falar que você tem que orar, que você precisa orar, porque você sabe disso, amém? Você sabe disso. O que eu falar aqui para você: você tem que orar, o que está faltando é oração, que você tem que ir para o quarto de oração, que você tem que se trancar, isso aí não é novidade, você já sabe. Na verdade, tem duas coisas que acontecem conosco, orando, que nós precisamos aprender hoje. Primeira coisa, quem já orou aqui numa tempestade e Deus fez um silêncio perturbador? Quem já orou aqui e falou assim: Deus me responde, e Deus não falou absolutamente nada? Meus irmãos, a maioria das nossas orações, Deus não responde imediatamente. Deus faz um silêncio que faz mais barulho aos nossos ouvidos que qualquer turbina de avião. Às vezes, nos perturba mais o silêncio de Deus do que a própria tempestade. E qual é a intenção de Deus ficar em silêncio? Será que Ele está ocupado demais? Será que a demanda é grande? Por quê? O que Ele faz? Alguns dizem:
Ah, Jesus está em silêncio porque ele está trabalhando. E é verdade. Jesus está trabalhando. E é óbvio. Ele não tira férias e nem coloca atestado. Ele está trabalhando. Só que, na verdade, meus irmãos, como é que nós podemos aprender mais sobre isso? Você pode abrir a sua Bíblia em Salmo, capítulo 13, para você aprender sobre o silêncio de Deus e o que você tem que fazer em relação a esse silêncio. Salmos. Rapidinho, se você é bom de endereço aí, corra. Salmos 13. Quem achou, diga amém. Salmos 13 tem apenas 6 versículos. Diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e eles não se regozijem nos meus adversários, vendo eu vacilar. Mas no tocante a mim, confio na tua graça, regozijo o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém, irmãos? O salmista está convicto que Deus está em silêncio. Deus não está falando. Só que no versículo 5 e no versículo 6, ele agora sai da perspectiva de Deus, Deus está em silêncio, e agora ele olha para ele, porquanto a mim, quanto a mim. A NVI diz assim: eu, porém, confio em ti, e cantarei louvores a ti. Quem confia em Deus não fica em silêncio. Quem confia em Deus continua cantando, louvando e orando. Enquanto Deus está em silêncio, você tem que estar fazendo barulho. Enquanto Deus não está se manifestando, você tem que estar importunando o trono da graça. Porque muitos de nós, enquanto Deus está em silêncio, também fica em silêncio. E isso não vai resolver a sua vida. Eu vi um irmão falando que, algum tempo atrás, que parou de orar porque não via a manifestação. É totalmente ao contrário disso que nós estamos lendo. Enquanto Deus não fala, quem fala é você. É você que aumenta o volume. É você que olha para Deus. É você que quebra esse silêncio. É você dentro da tempestade que eleva o volume da sua oração para Deus. Porque Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus não precisa falar nada com ninguém, porque na verdade quem está em teste não é Deus, somos nós. Então quem tem que falar com Deus, quem tem que abrir a boca, quem tem que se manifestar, quem tem que cantar, quem tem que louvar, quem tem que fazer barulho, é eu e você. É eu e você. Eu passei 13 anos orando por um processo que eu tive judicial, que me deu todos os graves problemas que eu tive na vida. 13 anos orando. Problemas financeiros, psicológicos, familiares, casamento, amizade, profissional. Me deu problemas imensos. Mas eu nunca olhei para Deus e falei assim: Deus, eu vou parar por aqui. Eu não me lembro que quando eu cheguei com 3 anos orando, não, parou, já orei muito. Eu não me lembro quando chegou ao 5º ano e falei assim: não, agora eu desisto. Eu não me lembro quando chegou com 10 anos, eu falei assim: não, agora eu vou parar, porque 10 anos é 10 anos. Mas quando chegou com 13 anos, Deus me levou para uma audiência. E depois de perder tudo, Deus chegou ali e me honrou e me fez vencer diante de todos ali. Aquele processo. E aquilo acabou de vez na minha vida, 13 anos depois. Mas por que isso acontece, irmãos?
Por que acontece depois de 13 anos? Porque eu não fiquei em silêncio. Você tem que continuar orando sempre, para que Deus possa honrar as suas orações. Na verdade, os discípulos inquietaram Jesus mais do que a tempestade. Quem deu mais dor de cabeça no bom sentido para Jesus não foi a tempestade, foi o clamor dos seus discípulos. Eles despertaram Jesus aos gritos, ao barulho, importunando Deus até ele acordar. Até ele acordar. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa, são nas tempestades que as nossas orações são refinadas. Você sabia disso? Os 13 evangelistas usam o mesmo termo, clamor. Mateus usa clamor. Lucas usa clamor. Marcos usa clamor. E meus irmãos, oração, às vezes você faz com a boca. Às vezes são apenas palavras, mas clamor não. Clamor não vem da boca, vem do coração. Vem do coração. Quem clama está desesperado. Quem clama, ele já está numa situação difícil, no último estágio, já está no fim do poço. As tempestades nos quebrantam de uma certa forma, que o nosso pedido de socorro não sai da nossa boca, sai do coração. Na verdade, meus irmãos, as suas melhores orações é quando você está em tempestade, em luta e em crise. Porque essa agonia, essa luta, essa batalha, essas crises, elas aguçam e começam a ferver o nosso coração. E não, quando nós iremos orar, já não oramos mais com preguiça. Não oramos mais preocupados que horas vai acabar. Não oramos se vai passar alguma coisa na televisão, se não vai passar, se vai chegar alguém. Nós não oramos com os olhos secos. Quando o coração está fervendo, com as tempestades apertando, e nós já estamos angustiados, já estamos desesperados, e aí quando nós iremos fazer as nossas orações, nós somos outro. Porque a tempestade, as lutas e as crises aquecem o teu coração. E o teu pedido de socorro sai de dentro do teu coração e atravessa os céus até chegar no nosso Senhor e no nosso Rei. É o desespero que nos faz orar sinceramente. É melhor orar 10 minutos sinceramente do que 2 horas cheias de palavras vazias. São elas que nos fazem rasgar o coração e nos render diante dele e mostrar a nossa fragilidade. Deus, eu não consigo resolver esse problema. Não consigo. Estou passando para ti um problema que eu não consigo resolver. É por isso que 1 Pedro 5,7, lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. É essa angústia que melhora as nossas orações. São essas angústias. As suas orações, quando elas são sinceras, você é outro orando, irmão. Você é outro. Você é outro. O silêncio de Deus produz tempestades, mas essas tempestades produzem orações sinceras. E Deus não deixa um filho desesperado na mão. Não deixa. Não deixa. Porque o salmista diz: um coração quebrantado, ó Deus, tu não desprezarás. Amém, irmãos? As orações, no silêncio de Deus, nós continuamos orando, e elas refinam as nossas orações. E para encerrar, irmãos, no versículo 26, perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? Meus irmãos,
o pastor Hernandes Dias Lopes ele diz uma coisa muito importante, que Jesus confrontou primeiro os discípulos e depois acalmou as tempestades, porque Jesus tem mais dificuldade de lidar com a incredulidade do ser humano do que com as tempestades e os mares. É mais fácil para Jesus acalmar as tempestades e os mares do que lidar com as crises de fé, com a incredulidade, com um coração duro. Homens de pequena fé. Ele primeiro confronta, depois ele acalma. Ele primeiro olha para nós, depois ele olha ao redor. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Por que você diz que tem fé em Deus? Você tem fé em Deus? Sim ou não? Sim ou não, igreja? E o que te faz dizer que tem fé? O que te faz dizer que tem fé em Deus? Você poderia responder essa pergunta de concurso? O que faz nós dizermos que acreditamos em Deus? Será que é porque você aprendeu com seus pais e veio escorregando até você? Será que você vai dizer assim, eu acredito em Deus porque é por isso que eu venho na igreja? Será que você vai dizer assim, não, eu acredito em Deus porque eu deixei de beber, de fumar, de roubar? Será que é isso? Meus irmãos, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, Paulo dizendo a Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Sabe o que Paulo está falando? Eu conheço o meu Deus. Eu conheço. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Você só pode acreditar em Deus e dizer que acredita nele se você conhece ele. Porque, meus irmãos, quando eu estou nas tempestades, nas batalhas, eu digo assim, eu te conheço. Eu sei que tu não vai me deixar na mão. Eu sei que tu vai prover. Eu sei que tu vai me proteger. Eu sei que tu vai me guardar. E eu sei que tu vai resolver. Porque eu conheço ele. Eu conheço meu Deus. Porque você não confia em quem você não conhece. Quem confia em quem não conhece aqui? Você confia em quem conhece. Então, se a sua confiança está abalada em Deus, é porque você não conhece ele. Eu me lembro que uma jovem iria casar, eu já contei esse testemunho aqui, uma jovem iria casar, e ela falou assim, eu estou muito feliz com o meu casamento, mas eu tenho certeza, o meu pai não vem. E por que o seu pai não vem? Não, porque eu estou brigado, e quando eu fico brigado com meu pai, eu passo anos sem falar com ele. Anos. E meu casamento está marcado já para 2 meses, e ele não vem. E eu falei assim, ele vem. Ela disse, ele não vem. Eu disse, ele vem. Ela disse, ele não vem. E eu insistindo, ele vem, irmã. Aí ela com todo aquele orgulho, dizendo assim, pastor, o senhor não conhece meu pai. Aí eu falei, irmã, a senhora não conhece meu Deus. E no dia do casamento, quem estava lá? O pai dela estava ali, para a glória de Deus. Não há um coração duro que Deus não possa quebrar. Eu conheço ele, irmão. Quando eu vejo alguém assim, não vai mudar, não vai mudar. Meu irmão, você está duvidando, mas eu não duvido não. Eu não duvido porque eu conheço ele. Então, o conhecimento de Deus te faz confiar nele. Quando você sabe assim, não, eu sei que ele vai agir aqui. Eu sei. Então eu vou me acalmar. Eu fico em paz. Eu fico tranquilo porque eu sei que ele vai agir porque eu conheço ele. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Paulo conhecia o seu Deus. Você conhece o seu Deus? E se você conhece o seu Deus, por que o desespero? Por que o desânimo? Por que essa cara fechada? Por que esse abatimento? Por que esse descrédito? Por que essa falta de fé? Por que essa pequena fé? Se você conhece a Deus, não há motivos para entrar em crise, irmãos. Não há motivo. Só entra em crises de fé, pequenas fé, que não conhece a Ele. Você acha que nunca o meu coração tentou pregar uma peça em mim? Às vezes eu olho situações assim, irmãos, que o meu coração começa a falar, olha, se eu fosse tu, eu desistia. Se eu fosse tu,
arrumava outra coisa, outro jeito. Você acha que meu coração não fala isso comigo? Só que, meu irmão, eu dou um cala-te-boca nele e começo a olhar para Deus, porque eu conheço Deus, irmãos. Eu me lembro quando eu botei essas entradas aqui, tudo pela fé, a igreja foi pela fé, porque não tinha um centavo, e Deus colocou. Esse estacionamento era impossível, e Deus mostrou e está ali o estacionamento. Tem tantas coisas que Deus fez no nosso meio, que nós não tínhamos condições, mas por conhecer a Deus, confiamos nele, e Ele fez, Eu me lembro quando eu entrei nessa igreja, falaram assim, olha, não traga o pastor para cá, o pessoal da diretoria que sabe. Vai dar problema, vai cair a igreja, vai fechar, não vai vir ninguém, vai pregar heresia, vai dar errado. E eu já estou aqui há 2 anos e meio, e nós estávamos aqui com 40 pessoas, e hoje somos 126 pessoas para a glória de Deus. Eu conheço o meu Deus, Ele me chamou lá de Salinas, Ele confirmou para mim. E ainda que qualquer um tentasse impedir, falar qualquer outra coisa, eu ainda assumi e continuei, porque eu sabia que Deus era dono de todas as coisas, estava no controle de tudo. Então por que duvidar, irmãos? Por que essa crise de fé? Eu estou desanimado, não sei o que eu faço, não vou mais para a igreja, não sei mais o que, não sei mais aquilo, não sei mais o onde. Para que isso? Se você conhece Deus, você sabe que Ele vai fazer. Quem tem fé pequena, tem um medo grande. E os discípulos falaram assim, perguntando, quem é este? E quem sabe essa é a pergunta de você nessa noite, quem é este? Quem é este? Meus irmãos, este que eu estou apresentando para vocês, é que criou os céus e a terra e todo o universo. É aquele que colocou as estrelas, cada um no seu lugar, e chama cada uma delas pelo seu nome. Quem é este? Esse que pegou os mares e colocou nos seus limites, para que eles não passem dos seus limites. Sabe quem é este? Esse que pega os mares e coloca na concha da sua mão. Quem é este? É aquele que pega o sol e a lua e com sua própria mão coloca nos firmamentos. Este nosso Deus é aquele que foi profetizado em Gênesis 3,15, quando o homem caiu, e o Senhor diz, este tu ferirá o calcanhar, mas este te pisará a cabeça. Ele é que pisa a cabeça da serpente. Este é aquele que João falou, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, porque por ele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Este é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o único intermediador entre os homens e Deus, é este. Quem é este, meus irmãos? É a árvore da vida, este é a nossa salvação, o nosso Redentor. Este é o que nasceu da virgem e veio à terra nascendo numa manjedoura. Este é aquele que os magos chegam no templo e dizem, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Sabe quem é este? É aquele que Estevão está sendo apedrejado e cheio de sangue, e ele diz, olhando para os céus, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus. Era Jesus. Esse é aquele que João vê com os seus olhos como chama de fogo, os seus cabelos brancos como a neve, aquele que vê com uma espada que sai da sua boca, e os seus pés como ouro e um cinto no corpo, e ele cai diante de Deus pelo seu poder, e ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Esse é o nosso Deus, é aquele que virá buscar a sua igreja, gloriosamente, poderosamente. Apocalipse diz que ele virá num cavalo branco, com a sua espada e com os olhos com chama de fogo, e na sua costa está escrito assim, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é que estará lançando o diabo, a besta e o anticristo no inferno, mas pegará a sua igreja e passará a eternidade com ele para sempre. Honra, glória, louvor a ele, toda honra e toda glória. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu apresento para vocês. Meus irmãos, não há motivos para temer.
só há motivos para acreditar dentro da tempestade. Amém, irmãos? Fique de pé nessa noite.